Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. O Ministério Feminino, como já disse, é um ministério voltado para as mulheres de nossa igreja. Ele visa também, além de oração para a nossa igreja, para a família, para a nação, a comunhão entre as mulheres, a comunhão com a igreja. No Ministério Feminino nós estamos reunidas todos os meses, todas as mulheres juntas, não importa se é casada, se é solteira, elas estão aqui ou na igreja ou na casa de uma irmã. Participe desse ministério, não fique fora dele. Ele é uma bênção para a nossa igreja e para a nossa vida. Nós mulheres estamos aqui para receber você. Tanto faz você ser casada, você ser solteira, o importante é nós mulheres participarmos das atividades de nossa igreja. Nós, a IPAS, esperamos você, mulher. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre evangelismo, que nada mais é que proclamar, falar do Evangelho de Cristo Jesus, da obra de Jesus Cristo na cruz. Testemunhar Cristo é muito bom. Por que nós fizemos isso? Porque nós cristãos devemos falar, porque essa foi a missão que Cristo nos deu, ir de pregar o Evangelho. Nós devemos nos animar a pregar e falar de Cristo. E para que serve essa missão nossa? Para que as pessoas se acheguem a Cristo Jesus. Essa é a nossa missão na Terra. Então, estou aqui para motivá-los a entrarem nessa missão. O Ministério dos Adolescentes é um grupo formado por jovens de 12 a 18 anos, onde a gente se reúne, faz encontros, lemos a palavra, louvamos, um momento de descontração e de comunhão ao mesmo tempo, em busca de louvar e servir ao nosso Deus. Você quer fazer novos amigos e se juntar a uma galera divertida? Vem fazer parte!
ação social é nada mais do que ajudar o próximo. Não fazemos isso por mera caridade, mas sim porque entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é amar uns aos outros. O nosso ministério não é de assistência social, mas sim de ações sociais. O que visa isso? É ajudar as pessoas em alguma dificuldade que ela tem, agir naquele momento para que ela possa se estabelecer e com os seus próprios meios conseguir se reerguer e voltar a ter uma vida digna. Então, se você tem vontade de fazer e ajudar as pessoas, venha e participe desse grupo com a gente para que juntos possamos levar esse grande amor de Cristo para as pessoas através da ação social. O PG significa pequeno grupo. O PG ele tem três principais centralidades: oração, comunhão e meditação. Oração uns pelos outros. Oração pelos pedidos, pelas necessidades, agradecimento. Nós meditamos em assuntos práticos, assuntos que conseguimos ver no nosso dia a dia, aonde nós aplicamos nosso cristianismo, né? Uma pessoa, se chega na igreja, é um meio muito mais fácil ela crescer em amizade, crescer e se importar com o outro através do PG. Participando do PG, você, além de ter um meio onde você vai poder aumentar o seu ciclo de amizade, é um meio onde você vai exercer aquilo que Cristo nos convidou a fazer, a ser igreja, estar uns com os outros, crescer em comunhão, crescer em zelo pela palavra e pelo irmão. E é para isso que você estando presente faz com que a igreja cresça da maneira que ela deve crescer de maneira geral. Então, você participando, você ajuda com que a igreja e com que você, a sua vida, seja mais cristocêntrica. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, o Ministério de Eventos e Sociabilidade, ele é responsável por dar toda a estrutura, né, para os eventos da igreja, para as atividades da igreja e em muitos momentos também realizar o próprio evento em si. Então é um ministério importantíssimo para a nossa igreja em termos de realização dos eventos e dos trabalhos da comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a participação de vocês neste ministério, ela é fundamental para que você seja abençoado pelos eventos e trabalhos da comunidade e também abençoe vidas com a sua participação, com o seu engajamento nos vários eventos e trabalhos que nós iremos desenvolver ao longo do ano. Deus te abençoe.
Queridos irmãos e irmãs, você sabia que tem irmãos orando por você aqui na nossa igreja? Existe um grupo de intercessão que está a todo vapor orando por nossa igreja e por cada um dos membros da nossa igreja. Outra coisa, você sabia que a nossa igreja tem um caderno de oração onde você pode colocar o seu pedido de oração e os irmãos estarão orando por você? E isto todos os dias tem irmãos orando pelos pedidos colocados aqui nesse caderno. Então, venha fazer parte deste grupo. Como você sabe, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, diz que muito pode em sua eficácia a oração do justo. Venha fazer parte desse grupo. Contamos com vocês. Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. Soda-me, Senhor, e me conhece. Olá, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para falar um pouquinho dos desafios que nós temos lançado para os seus filhos. Abençoe minha família, a família de todo mundo da igreja. O filho sábio dá alegria ao seu pai. Honra seu pai e tua mãe. Nesse momento de pandemia, momento de isolamento, nós ficamos pensando em uma forma que nós poderíamos fazer com que as crianças continuassem recebendo a palavra de Deus de uma forma diversificada e alegre ao mesmo tempo. Foi então que nós, do Departamento Infantil da IPAS, descobrimos os desafios. O Pai do céu, e cuide de todas as mulheres. Abençoe minha mãe, que ela seja muito feliz. E temos lançado esses desafios e vocês, estão de parabéns. Não apenas as crianças, mas os pais também, porque podemos perceber que juntos, pais e filhos, desfrutaram desse momento de aprendizagem com muita alegria e com muito prazer. Continue assim, criançada, firmes e perseverantes na palavra do Senhor. E vocês, papai, quando tudo isso passar, lá no futuro, talvez não muito longe, vocês vão perceber, vocês vão se lembrar desses momentos que vocês viveram juntos. Deus abençoe, muito obrigado, Fica com Deus e até a próxima.
Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, dentro dos corações, em meio ao clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado, seja louvado. Bom dia, meus irmãos, tudo bem? A paz a todos vocês, espero que todos estejam bem dentro dos seus lares. Obviamente que nesse momento todos nós estamos com muitas saudades uns dos outros, mas tenho certeza que vai passar, falta muito pouco. Então, que a gente continue crendo nesse Deus tão maravilhoso que nós temos, que tudo vai ficar bem em pouco tempo. E eu queria aproveitar para convidá-los para fazer a leitura dos Salmos 33, versículos de 1 a 12. Salmos 33, versículos de 1 a 12. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatórios encerra grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, e os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. E é com esse texto que eu convido a todos vocês a louvarem esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso e digno de toda a honra e toda a glória. Que Deus os abençoe. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui.
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, pois teu amor não falha.
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Queridos irmãos e irmãs, Malaquias, capítulo 3, versículo 10, nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. A minha palavra, nesse momento, segue dois caminhos, que andam em paralelo. O primeiro caminho é de gratidão. Gratidão a Deus pela fidelidade do povo de Deus que se reúne aqui em nossa igreja, e com relação à participação, talvez, de algumas pessoas que não são necessariamente da nossa igreja, mas que contribuem dando um dízimo, dando uma oferta aqui na igreja. Então, o nosso coração é grato, porque, de fato, nós carecemos dos recursos para manter a obra do Senhor, manter os projetos que a gente desenvolve e assim por diante. Em segundo lugar, o segundo paralelo aqui, né, que eu gostaria de falar com vocês, é que continuem, perseverem na entrega dos seus dízimos e das suas ofertas. É importante, é bíblico quando nós fazemos isso, tá certo? Então sejam fiéis, permaneçam fiéis, porque muitas vezes nós somos tentados a recolher a mão e deixar de dar o dízimo, de trazer uma oferta à casa do Senhor. Irmãos e irmãs, é uma tarefa sublime participarmos disso, porque nós reconhecemos que tudo quanto nós temos e tudo quanto nós recebemos, somos sustentados justamente pela ação do Senhor. E quando nós trazemos o dízimo, trazemos uma oferta para a casa do Senhor, é uma expressão de gratidão.
não é? É uma expressão da nossa adoração e do nosso reconhecimento da ação de Deus em nossa vida. Então, não deixe de participar desse momento conosco, que é um momento que nós reputamos importante, sustenta a obra do Senhor, não é? E produz bênção também na sua vida. Que Deus nos abençoe e nos dê toda a sabedoria para sempre lidarmos de maneira fiel e sábia com os recursos que são trazidos à igreja através dos dízimos e das ofertas. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, o mês de maio é um mês muito significativo para a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque é o mês em que nós celebramos de uma maneira específica e especial a família. É o mês em que nós fazemos encontros e confraternizações da igreja com as famílias e tal. Então é um mês que nós trabalhamos sobre esse tema, um tema que para nós é muito caro, é muito precioso, que é a família. Nesse período de distanciamento social, nesse período em que nós estamos em quarentena e tudo mais, nós temos tido a oportunidade tão rica, embora hajam dificuldades, embora experimentemos coisas que nós muitas vezes não gostaríamos, mas temos tido uma oportunidade muito rica de ficarmos um tempo maior com a nossa família, de estreitarmos esses laços, né, de darmos uma atenção especial. E se formos atentos a esses relacionamentos, se formos atentos aos valores, né, as coisas tão boas quanto é esse relacionamento familiar, nós vamos perceber o quanto que, entre aspas, na normalidade, a gente tem deixado de usufruir desta imensa, dessa extraordinária bênção que é a família. Portanto, gostaria de refletir com vocês na manhã desse dia sobre esse tema, olhando para um salmo extremamente bonito, um salmo que nos traz algumas lições muito significativas e preciosas e que tem a ver justamente com a família, com a constituição da nossa família e perceber o quanto isso é uma dádiva de Deus, o quanto família é um presente do Senhor. E por isso, e reconhecendo que é uma dádiva, que é um presente, devemos nos relacionar com a família de uma maneira muito mais atenciosa, amorosa, grata, não é? Então acho que essas são as lições principais que nós podemos aferir sobre esse tema na manhã desse dia, lendo esse salmo que nós vamos ler nesse momento, que é o salmo de número 127, salmo de número 127, que é um cântico de romagem e foi provavelmente escrito por Salomão. Veja só: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos. Irmãos e irmãs, em primeiro lugar, é importante pensarmos sobre o seu autor, Salomão, que quando escreve esse salmo, ele o escreve muito provavelmente já no final da sua vida, quando não somente aprimorou a sua sabedoria, mas como experimentou de maneira bastante prática muitas situações em sua vida.
principalmente no contexto familiar. Mas, pensando no que ele diz aqui, nós podemos perceber que esse salmo nos traz duas preciosas estruturas, lições para a vida da nossa família, para entendermos a nossa família, para entendermos, na verdade, a estrutura da nossa vida. Trazendo para um contexto mais de análise familiar, nós vamos perceber que ele nos fala aqui sobre princípios extraordinariamente poderosos que nos ajudam a desenvolver melhor o nosso relacionamento, a nossa concepção e, portanto, o nosso relacionamento com a nossa família. Vejam só, o que nós temos ouvido muitas vezes nesse contexto de isolamento social, de distanciamento social, é que isso tem produzido na vida das famílias um certo estresse. Nós temos ouvido e temos aferido, por exemplo, um aumento na questão da violência doméstica. Maridos que muitas vezes se levantam contra a sua esposa, agridem, algo triste, algo profundamente temerário, errado. Não é? Os filhos isolados dos pais, a tecnologia que serve como uma bênção, estamos fazendo uso dela nesse momento, muitas vezes utilizada da maneira errada, produzem exatamente o oposto dentro desse contexto de família. Isola os filhos, dá um aparelho na mão deles e pronto, me deixa em paz agora. E aí, agindo dessa maneira, nós estamos deixando de experimentar a doçura que é o ambiente familiar, os relacionamentos familiares. Quando a gente olha para esse texto e percebe esses princípios tão caros que nós temos aqui, então nós podemos, de alguma maneira, tirar proveito desse momento que nós estamos vivendo. Essa oportunidade de estarmos meio que forçadamente juntos. E temos que aproveitar essa oportunidade. Porque depois que isso tudo passar, eu não sei se, entre aspas, novamente coloco, o retorno à normalidade não vai dificultar novamente estarmos tão juntos e tão próximos como estamos nesses últimos dias. Eu sei que muitos de nós estamos tendo que trabalhar em casa, produzir coisas mesmo dentro de casa. Mas, mesmo assim, temos que entender que existem oportunidades nesse convívio familiar que devem ser aproveitados. Bom, em primeiro lugar, o que nós precisamos notar aqui é que dentro do que Salomão nos esclarece aqui, ele fala que a família ou toda a nossa estrutura social depende de alguém. E eu acho que é exatamente esse o ponto de contato, o ponto de foco de toda a análise desse salmo. Por quê? Porque ele tira de nós aquela ideia soberba, orgulhosa, de que nós somos quem construímos a nossa família, nós é que sustentamos, nós é que criamos os fundamentos, e se não for pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, a nossa família não vai funcionar, não vai dar certo, a nossa sociedade não vai funcionar, não vai dar certo, e isso impõe sobre nós um jugo desnecessário. É óbvio que nós temos responsabilidades. Está claro diante de nós que temos que fazer a nossa parte, mas a nossa parte tem que ser feita em submissão ao cuidado, à direção, à providência de Deus sobre a nossa vida. E esse salmo então está dividido em duas partes. A primeira parte, que na verdade se é um cântico de romagem, é uma primeira estrofe, está justamente nos versículos 1 e 2, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Então a primeira parte dessa primeira estrofe nos fala sobre a ação de Deus determinante para os resultados finais da nossa empreitada, seja na sociedade, seja no nosso trabalho, seja na nossa família. Ele diz aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então o trabalho aqui é necessário, tem que ser feito. A nossa dedicação tem que ser uma dedicação especial, intensa, mas tem que ser feita dentro de uma perspectiva de dependência. Por quê? Porque ainda que eu empreenda todos os esforços, se eu não aprender a depender de Deus, os nossos esforços serão em vão. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E então devemos observar o seguinte, que eu tenho que me esforçar, mas eu tenho que colocar tudo debaixo da orientação, do cuidado, da direção do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, disse o sábio em Provérbios. O mesmo sábio que escreveu este salmo também disse: se o Senhor, portanto, não estiver à frente, se não for Ele que nos direcionar, se não for Ele que estabelecer os desígnios da nossa vida, em vão nós faremos. Vejam, irmãos, o que a gente precisa entender é que as responsabilidades que estão diante de nós têm que ser realizadas dentro de uma perspectiva de dependência. Eu tenho que tirar esse peso dos meus ombros. Eu tenho que tirar a empáfia, a soberba do meu coração em pensar que sou eu que faço e sou eu que realizo. Porque se o Senhor não quiser, nós não faremos. Por maior esforço que a gente empreenda, se o Senhor não fizer, nós não fazemos. Então, duas coisas aqui são importantes. Em primeiro lugar, sim, a responsabilidade. Temos que trabalhar, temos que cuidar, temos que zelar, temos que planejar. A segunda verdade é que tudo isso tem que estar sob a égide do Senhor, dos decretos do Senhor, da palavra de Deus. Tudo tem que ser sob a sua orientação. E, assim como disse Tiago, em determinado momento lá na sua carta, ele diz assim, se Deus quiser, amanhã faremos e amanhã seremos. Mas se Deus quiser, irmãos e irmãs, nós não podemos perder o foco da soberania de Deus sobre a nossa vida. E a nossa família é fruto do poder de Deus, da misericórdia do Senhor, da bondade de Deus em nossa vida. E, portanto, ainda que eu me esforce, ainda que eu me empenhe em fazer, em realizar, e estou fazendo certo em fazer dessa maneira, mas eu tenho que aprender a depender do Senhor, e os resultados positivos dessa empreitada não são para a minha glória, mas para a glória de Deus. Afinal de contas, é Ele quem realiza, é Ele quem faz, é Ele que é o Senhor de nossa família, o Senhor da nossa vida, é o que nos dota de sabedoria, é o que nos dota de capacidade para realizarmos tudo quanto nós realizamos, seja no trabalho, seja na família. Então tire de você, tire das suas intenções, tire do seu coração aquela ideia de que você tem que fazer, porque se você não fizer ninguém fará. Não, existem limites e você não pode ultrapassar esses limites. Sabe o que está gerando estresse nas famílias? O que está gerando estresse nos relacionamentos profissionais? O que está gerando estresse dentro da nossa concepção de sociedade? As nossas análises políticas? O que está gerando estresse em todo a tentativa de diálogo que nós empreendemos? É exatamente esse ponto. É exatamente o fato de nós não achar, ou de nós não entendermos, melhor dizendo, que Deus está no controle de nossa vida e de nossa história. E muitas vezes os estresses eles se afloram justamente por causa do ímpeto do nosso coração em impor a nossa razão, em impor os nossos anelos, os nossos desejos, as nossas ideias. De alguma maneira, sabe o que nós fazemos? Nós nos achamos superiores
aos outros quando nós fazemos dessa maneira. Devemos evitar isso. Por quê? Porque se o Senhor não fizer, inútil nós seremos em fazer. Mas vejam só, ainda na sequência dessa primeira estrofe, nós temos ele falando justamente sobre essa inutilidade. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Por quê? Porque, irmãos, afinal de contas, quem vai dar é o Senhor. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Os desgastes que muitas vezes nós sofremos, o estresse pelos quais muitas vezes nós passamos, se dá justamente porque nós confiamos mais no nosso braço, na nossa força, nas nossas capacidades. E queremos porque queremos realizar. E esquecemos de deitar a nossa cabeça no travesseiro e dizer assim: Senhor, é o Senhor que cuida de mim. Se o Senhor não fizer, inútil vai ser você fazer. Entenda isso. E algo extraordinário é produzido em nosso coração diante dessas verdades. Paz. Sentimos paz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz isso, que devemos entregar ao Senhor toda a nossa ansiedade. E quando nós fazemos isso em oração e súplica e ações de graça, ele diz que a paz que excede a todo entendimento guarda o nosso coração e preserva a nossa alma. Se você quer experimentar paz, e se você quer ser bem-sucedido nos seus empreendimentos, quer sejam profissionais, quer sejam familiares, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a descansar no Senhor. Confiar no Senhor nos leva necessariamente a descansar nele. Sabe, dormir com a nossa mente em paz, tranquila, sabendo que o Senhor é quem nos guarda, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta. Isso precisa ser urgentemente reconstruído na nossa mente, no nosso coração e nas nossas relações, irmãos. Nós não podemos, como crentes no Senhor Deus que somos, nós não podemos confiar mais em nós mesmos. Nós não podemos confiar mais nas nossas estruturas sociais. Nós não podemos confiar mais nos nossos governos do que em Deus. Devemos saber que Deus está no controle e que tudo Ele faz e tudo Ele nos dá como parte da sua bondade e da misericórdia. Nenhum bem sonega aos que o buscam e aos que o amam. É isso que nos diz a palavra de Deus. Então, o que temos que fazer de uma maneira muito mais intensa é reconstruir esse relacionamento com Deus. Sabe, é reconstruir esse senso de dependência de Deus. É reconstruir a nossa confiança no Senhor e pacificar o nosso coração, sabendo que é o Senhor quem faz, é o Senhor que nos dá, é o Senhor que nos sustenta. Isso tem que ser parte integrante da nossa profissão de fé, daquilo que nós proclamamos diante de Deus e diante da sociedade. Você é evangélico, você é crente, sou. Então, de maneira evidente, essas coisas precisam estar afloradas. Pacifica o seu coração. Eu não sei quais são as coisas que têm inquietado, a sua alma nesses dias. Possivelmente muitas coisas podem estar inquietando. Nossa economia traz preocupações. Afinal de contas, nós trabalhamos e com o dinheiro que a gente recebe do nosso trabalho, a gente sustenta a família. Mas lembremos que isso também é dádiva de Deus, porque Deus quer que seja assim, que assim o é. E se isso está faltando hoje, se por alguma razão esse sustento não está vindo, você saiba que Deus nunca deixará faltar na sua vida o necessário. E algum propósito Ele tem em fazê-lo passar por esse vale da sombra da morte. Mas nós temos que aprender a confiar no Senhor, porque se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É essa fé que habita o nosso coração? É essa certeza que está diante de nós? Então feche os olhos e salte. Feche os olhos e caminhe, siga em frente. Entregue a sua vida ao Senhor. Descanse nele. Saiba que
tudo mais Ele fará. Essa é a promessa bíblica. Irmãos e irmãs, nós precisamos aprender definitivamente a confiar mais no Senhor e a descansar nele. Como resultado disso, nós temos a segunda parte desse cântico, que é talvez um segundo aspecto dessa edificação ou dessa construção do Senhor em nossa vida, em todas as nossas estruturas. Se é o Senhor quem realiza, quem edifica o cuidado na nossa área profissional, se é o Senhor que edifica e constrói os aspectos da nossa sociedade, se é o Senhor quem constrói a igreja, edifica a igreja, consuma a sua obra na igreja, se é o Senhor quem faz isso na nossa família, então, irmãos, nós devemos pensar que esse aspecto da edificação se perpetua e se prolonga, que se estende também aos nossos ambientes familiares. Veja só, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos. E é muito bonita essas expressões que os salmistas nos traz aqui. Uma das coisas, irmãos, que nós pretendemos quando nos casamos é constituir família. Isso é uma pretensão, isso é uma intenção do nosso coração. E nós constituímos famílias, talvez de uma maneira um pouco mais segura, talvez um pouco mais estruturada, quando nós temos os nossos filhos. E a gente percorre esse caminho, não é? A gente sonha com isso. A gente quer ter filhos. A gente quer que a nossa família seja uma família bonita. E a gente sonha não só com os filhos, mas a gente sonha lá na frente, depois de tudo, com os netos. A gente quer cuidar dos nossos filhos quando são pequeninos, para que passem bem pela adolescência, pela juventude, para que tenham uma estrutura emocional boa, para lá na frente, quando constitui família, também seguir os mesmos moldes, os mesmos exemplos, nos dê netos, para que a nossa alegria seja ampla e completa. O que Salomão está dizendo aqui é que os filhos também são atos da providência de Deus. Herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre o seu galardão, ou seja, a sua alegria, o seu deleite. E eu sei que algumas pessoas muitas vezes têm dificuldades para entender a preciosidade que é ter filhos. E muitas vezes diz assim, não, eu não quero ter filho agora, eu quero curtir a vida, eu quero curtir a juventude, eu quero aproveitar tudo que eu posso agora antes de ter filhos. Não é? Mas essas pessoas pensam assim justamente porque ainda não entenderam o valor que é ter filhos na família. Eu sei que algumas pessoas querem ter filhos, mas por alguma razão o Senhor ainda não os deu. Mas não fique triste, busque no Senhor, confie em Deus. E o seu desejo está correto, porque filho é dádiva, filho é bênção. Eles que alegram o nosso ambiente. Dão trabalho? Sim, dão. Nós demos trabalho, não é? Mas eles são dádiva, eles são bênção. E nós devemos tratá-lo com todo zelo, com todo cuidado, com todo amor. Pensando nisso, irmãos e irmãs, nós temos que também reformar as nossas relações com os nossos filhos. E muitas vezes nós preenchemos tanto a nossa vida, tanto o nosso tempo, com coisas secundárias, não é? Preenchemos tanto com projetos pessoais, que nós deixamos de enxergar em nossos filhos as bênçãos que são da parte de Deus, a alegria que eles produzem em nossa vida. Para um pouquinho. Analise o seu filho, perceba os traços
que ele tem parece um pouco com você, um pouco com a sua esposa, um pouco talvez com um avô, uma avó. Perceba os traços da sua personalidade. Veja com quem mais se assemelha, veja com quem mais se parece. Observe nos detalhes a preciosidade que é um filho. Veja nas suas carinhas, não é? A simplicidade, a humildade, a pureza da vida. E veja que isso tudo está nas suas mãos, para que você cuide, para que você preserve, para que você eduque. Então, irmãos, nós temos que parar um pouco com os nossos projetos pessoais. A partir do momento em que nós temos filhos, os nossos projetos pessoais são os nossos filhos. Cuidar deles porque eles são herança do Senhor. Eles são dádivas de Deus para a nossa vida. Então, todo amor, todo carinho, toda a intensidade que nós impusermos para cuidar deles, ainda são poucos, são insignificantes, perto da preciosidade que eles são para nós. Anele por tempo com seu filho, deseje esse tempo com ele, abrace, beije, dê carinho. Não dá só o celular lá na mão dele e fala assim, tá bom filho, tá aí, ó o carinho que o papai te dá, é um smartphone, é um iPad, é um joguinho. Irmãos, pelo amor de Deus, temos que reformar e temos que mudar isso de maneira emergencial, senão nós vamos perder essa geração. Devemos contar as histórias da Bíblia, devemos falar do amor de Deus, devemos colocar no coração deles o temor do Senhor, ensiná-los sobre isso, na dependência de Deus, sabendo que lá na frente, lá no futuro, os frutos que colheremos desse cuidado, dessa edificação, desse plantio, serão frutos maravilhosos, que beneficiarão a eles, mas alegrarão muito nosso coração. O desejo e a intensidade do nosso coração em formar os nossos filhos é para que eles sejam crentes no Senhor, para que eles jamais se apartem disso, para que eles deem bons testemunhos lá na frente, para que eles amem a sua esposa ou amem os seus maridos, para que eles tenham condições de discernir o momento em que eles estão vivendo, lá no futuro, aqui também, mas discernir e serem capazes de obterem senso crítico para avaliar tudo que é bom e tudo que não é bom. Irmãos, fruto do ventre é galardão. São como flechas na mão do guerreiro que atingem o objetivo. E o que o salmista diz é o seguinte, que é feliz o homem que tem filhos. Não só isso. Ele fala assim, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Então se você tem um filho só, faça mais, para por aí não. Tenha mais filhos. Se filho é bênção, se filho é dádiva. Aí você vai falar assim, mas quem tem que pagar as contas sou eu. Para! Quem te sustenta, quem sustenta a sua família é o Senhor. Não tenha medo dessas coisas. Tá vendo? Esse pensamento é mais uma prova. Mais uma prova da nossa pouca fé. Pouca fé na providência e no cuidado do Senhor. Se ele está dizendo aqui, filho é bênção, filho é dádiva, não seja tímido, tenha filhos. Busque o que for necessário para que você tenha filhos. Faça o que tiver ao seu alcance. E se Deus tiver como propósito encher a sua casa de filhos, Ele vai fazer. Nós temos 3 filhos, vocês sabem bem, vocês conhecem. Mas nós tivemos também 3 abortos. E nós só cessamos de ter filhos por recomendação médica. Eu não sei como seria. Eu não sei quais são as dificuldades que estariam aí nos envolvendo. Mas se filho é bênção, nós devemos tê-los. E devemos nos alegrar em tê-los aqui ao nosso redor.
Irmãos e irmãs, o desejo do nosso coração é que a palavra de Deus nos ajude a perceber quão importante é a família, quão grande é a dádiva de termos uma família, e devemos nos alegrar com isso, devemos nos regozijar com isso. E à guisa de aplicação, eu gostaria de dizer para você, só como ênfase, duas coisas. Tire a ansiedade do seu coração e aprenda a confiar e depender de Deus. Segunda coisa, olhe para a sua família. Enxergue, procure enxergar que é dádiva do Senhor, que é um presente do Senhor. Sua esposa, seu marido, os seus filhos. Vocês estão juntos porque Deus os uniu, porque Deus os constituiu em família. Lute contra qualquer outra intenção do coração. Saiba que Deus foi quem constituiu a sua família como ela é. Muitos problemas você pode ter enfrentado por conta da dureza do nosso coração ou do seu coração, por conta de erros que cometemos nessa jornada, nesse trajeto, por causa do pecado em nossa vida. Cometemos erros. Mas, irmãos, o maior exemplo para superarmos esses problemas é o exemplo de Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou todo o nosso pecado, todo o nosso erro, e disse para cada um de nós: perdoai-vos uns aos outros. Irmãos, o desejo do meu coração com essa mensagem é que nós olhemos para as nossas famílias e tenhamos o desejo e a intensidade de que ela seja preservada. Sintamos em nosso coração a alegria de termos uma família. E, acima de tudo, nos relacionemos com Deus nesse senso de confiança e dependência. Esse é o desejo do meu coração, e que Deus nos abençoe. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos chegando mais uma vez ao final de mais essa celebração, de mais esse encontro que nós temos, e o meu coração se enche de alegria pela participação de todos vocês conosco durante todas essas celebrações que a gente tem tido. Nós já estamos aí em um período, em isolamento social, em quarentena, distantes aqui fisicamente nos nossos cultos e tudo mais, mas quanto mais o tempo passa, mais próximo também estamos de nos reencontrarmos, não é? Então, vai chegar logo esse dia, irmãos, e nós estamos com saudade de poder abraçar vocês, de poder retomarmos os nossos cultos de maneira presencial, física, de estarmos juntos ali cantando, louvando ao Senhor, olhar nos olhos uns dos outros, ouvir a voz das pessoas, enfim, toda essa interação social tem feito muita falta. Mas, irmãos, permaneçamos em oração, permaneçamos aí em jejum, tá? A gente não pode baixar a guarda nesse momento. Então, eu sei que à medida que o tempo se estende, a ansiedade aumenta, não é? E a tendência de esmorecermos espiritualmente é grande, mas nós devemos lutar contra isso, permanecer firmes, unidos, sabe? Mandando as mensagens uns para os outros, uma ligação, e fortalecermos a nossa comunhão, ainda que de maneira online ou virtual. Tá bem? Então, não deixe se abater, não deixe abalar o seu ânimo, o seu espírito.
tá certo? Tudo isso está passando muito em breve, mais rápido do que a gente possa imaginar agora. Já a gente está juntos fisicamente, tá bom? Porém, enquanto isso, o convite permanece, não é? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube para que você acompanhe os vídeos que são postados ali, para que você possa rever, inclusive, esse culto de hoje, né? As lives que são feitas pelo Instagram, pelo Facebook, os PGs que a gente tem feito, a escola dominical, irmãos, vamos participar da escola dominical, as aulas estão excelentes. Não deixe de acessar lá o link e participar. O presbítero Flávio tem se esmerado por produzir uma aula muito boa e a participação da igreja tem sido muito pequena. Então, se empenhe, participe, tá bom? Participe das nossas aulas também da escola dominical que estão sendo muito boas. Enfim, vamos permanecer unidos em oração, jejum, suplicações de graças, e esse tempo vai passar e logo estaremos juntos. Queridos, nessa semana eu e o presbítero Flávio estivemos visitando lá o abrigo Renascer, que é aquele abrigo que nós apoiamos lá em Jesuânia, né? No distrito ali de Lambari, na cidade de Lambari, que o pastor Márcio Caneiras está lá trabalhando, atuando. Nós estivemos lá para levar uma oferta de cestas básicas e uma oferta financeira que nós recebemos para levar algumas roupas também e tudo mais. E é sempre bom estar ali com aqueles irmãos, porque principalmente nesse período de isolamento, eles têm recebido poucas visitas e nós fomos amparados de máscara e todo o cuidado necessário. Levamos as doações, almoçamos com aqueles irmãos e tivemos a oportunidade de orar com eles e falar-lhes da palavra de Deus. E constatamos algumas necessidades. E porque constatamos essas necessidades, nós queremos então nesse mês abrir a nossa igreja para receber doações. Então queremos juntar durante esse mês ainda uma quantidade aí boa de alimentos, de roupas, não é? E quem sabe ofertas em dinheiro também, porque eles lá têm algumas despesas com remédio, com farmácia. E nós queremos aí, talvez na primeira quinzena do mês de junho, levar essas doações novamente, tá certo? Então, se você tiver interesse, desejo no coração de participar, doando cesta básica, doando kits de higiene, doando algum recurso financeiro, enfim, o que você puder fazer e quiser fazer para contribuir com esse projeto, nós então faremos, tá bom? Então, durante esse período, nós vamos receber isso lá na igreja. Se você tiver alimento e tudo mais, pode levar lá na igreja, nós separaremos o local para armazenar, para cuidar desses recursos. E a gente então, em data ainda a ser definida, vamos levar mais uma vez essas contribuições lá aos nossos irmãos, tá bom? Participe conosco, é um projeto sério, bonito, nós vemos resultados práticos e o desprendimento do coração de pessoas que estão atuando ali é algo maravilhoso, irmãos. Temos que participar e eu incentivo você a participar desse projeto conosco, tá bom? IPAS Oficial é o nosso endereço eletrônico lá para que você esteja conectado conosco nesse período e também depois na continuidade dos projetos que teremos, tá bom? Que Deus nos abençoe, uma semana rica e preciosa para todos nós, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo no coração. Deus abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só procurar @ipas que você acha a gente lá. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção.